O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós, é ao nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo povo de Deus, no último domingo comemoramos Pentecostes, onde nós somos chamados a transbordar do Espírito Santo na nossa vida para que nós possamos ser enviados pelo Senhor em missão. E agora nós estamos na 7ª semana do tempo comum. E a liturgia da palavra de hoje, ela nos chama a algo peculiar. Ela nos exorta para que os nossos planos sejam os planos de Deus na nossa vida. Tanto que a primeira leitura vai dizer dos homens que confiam nos seus próprios planos, dos homens gananciosos que só visam lucrar, lucrar e lucrar, sem antes dizer a Deus se é da vontade dEle que aquilo que estamos realizando vai ser para o nosso próprio bem. Não é errado nós fazermos planos para a nossa vida, não é errado nós termos um projeto de vida, porque o plano, ele é justamente para nos dar uma direção, um norte. Não significa que necessariamente nós vamos cumpri-lo, porque talvez no caminho algo possa dar errado e nós possamos nosso coração pode ficar amargurado se esse plano não der certo na nossa vida. Nós talvez colocamos a nossa confiança total naquele plano, naquele projeto de vida, que nós possamos estar depois, sairmos, aliás, frustrados se algo der errado no meio do caminho. Porque os nossos planos, o nosso projeto de vida tem que ser o plano de Deus. A nossa vontade, ela precisa estar em consonância com a vontade de Deus. E se o nosso plano for o plano de Deus, e se esse plano for para o nosso bem, Deus vai realizar a obra na nossa vida. Deus vai fazer com que esse plano, com que esse projeto de vida dê certo na nossa vida. E o Salmo vai nos dizer: ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer do apego aos bens materiais, talvez do apego a nós mesmos, da autossuficiência, do orgulho, da vaidade, da soberba, que nos impede de fazer essa comunhão com Deus, onde a minha vontade, como eu já disse, a nossa vontade está intimamente ligada com a vontade de Deus. E Deus só vai realizar os planos na nossa vida que nós fizemos se aquilo for fazer bem para nós, se aquilo for para glorificar a Deus, se aquilo for para fazer com que nós tenhamos uma comunhão maior com Deus, se aquilo vai nos direcionar para a vida eterna, se aquilo vai nos direcionar para o céu. Do contrário, Deus não vai querer o nosso mal. Deus não deseja o mal do ser humano.
Por isso, temos que pedir dia após dia que o Senhor nos dê a graça. Hoje a missa em ação de graças, a missa das graças, toda missa é uma graça. É uma missa em ação de graças. Pedimos a Deus que Deus nos conceda essa graça, de que o meu plano seja o plano de Deus, que a minha vontade seja a vontade de Deus na minha vida, para a minha família, para os meus filhos. Talvez nós estamos ainda apegados a pequenas coisas que impedem que nós tenhamos essa intimidade com o Senhor. Pequenas coisas ainda que falta a gente renunciar na nossa vida, para que possamos fazer comunhão com o Senhor. Tem gente que é apegada a grandes coisas, mas tem gente que se apega às pequenas. E olhamos hoje é dia de Santa Rita de Cássia. Olhamos para o exemplo dessa mulher, que se despojou totalmente da sua vontade, em que os seus planos eram os planos de Deus. Olha o tanto de sofrimento que ela passou, Santa Rita. Um esposo que era descrente da verdade, descrente da fé, não tinha uma fé firme, e essa mulher, na sua oração, dobrando o seu joelho, consegue a conversão do seu marido. Depois, seu marido é assassinado, e os filhos dela queriam se vingar. Os filhos de Santa Rita queriam se vingar a morte do pai. E olha o que essa mulher fez. O que ela fez? Na sua oração com Deus, na sua intimidade com Deus: Senhor, se for para os meus filhos fizerem isso e perderem o céu, que o Senhor leve eles. Olha o desapego dessa mulher. Talvez muitos pais estão apegados aos seus filhos. O apego é contrário ao amor, porque o amor é livre, o amor da liberdade. Então Santa Rita se despojou totalmente da sua vontade para fazer a vontade do seu Criador, para fazer a vontade daquele a quem ela amava profundamente, entregando até os seus filhos para Deus. Depois não restou mais nada para Santa Rita. E ela tinha um desejo profundo de seguir a Deus mais de perto na vida religiosa. Queria entrar no convento, mas ela já tinha uma certa idade, viúva, e não deixaram ela, tentaram impedir dela entrar no convento. E ela insistindo com Deus, e um dia ela repousou fora do convento, e ali em oração, nesse desejo profundo de seguir a Deus mais de perto na vida religiosa. No outro dia, por um milagre, ela acordou lá dentro, no pátio, no claustro do convento. Por isso que ela é a santa das causas impossíveis. Qual que é a causa impossível na nossa vida hoje, que precisamos pedir a Deus para que Ele realize a obra na nossa vida? Pense aí no seu coração, qual é a causa impossível? E se essa causa impossível for para o seu bem, Deus vai realizar. Mas precisamos ter fé. Peçamos a Santa Rita que nos ajude a ter uma fé semelhante à dela, para que todas as causas impossíveis na nossa vida, que são da vontade de Deus, que estão em consonância com o plano de Deus, possam ser realizadas. Porque quem está a favor de Deus, não está contra Deus. Aliás, quem não está contra Deus, está ao seu favor. Nós vimos no Evangelho. E aqui nós podemos fazer uma reflexão. Até pessoas que não acreditam em Deus, quando elas fazem uma obra de caridade, de certo modo, elas estão próximas de Deus. Mesmo não intelectualmente, não querendo acreditar em Deus, quando realizam uma obra de caridade, também estão próximas de Deus. Porque Deus é caridade, e quem permanece na caridade, permanece em Deus, e Deus
nele. Porque todo ser humano possui as sementes do Verbo de Deus no seu ser. Porque por meio do Verbo, nele, no Verbo e por meio dele, todas as coisas foram criadas. Peçamos a Deus neste dia que nos ajude para que nós tenhamos uma confiança plena nele, para que os nossos projetos de vida, nossos planos, as nossas vontades estejam unidas à vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.